Olá, meus irmãos. Meu nome é Lucas Cavalheiro. Estou aqui a convite da minha querida e eterna evangelizadora tia Patrícia, ela juntamente com a tia Cecília, que tem um papel fundamental na minha evangelização, aqui da cidade de Valença, no interior do Rio de Janeiro. E hoje, a convite dela, vamos falar sobre aprendendo com os filhos. Será que os adultos, os responsáveis dessas crianças, os pais, os avós, seja ela como for, quais os responsáveis que os criam, será que eles aprendem, com esses espíritos que têm pouca idade nessa vida atual que estão na fase da infância, da criança? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se os adultos, se os responsáveis aprendem, com os filhos, se o núcleo familiar aprende com os filhos, beleza? Mas antes, eu sempre gosto de falar um pouco sobre a nossa transição planetária. Digo que muito se fala, mas pouco se explica, se debate, se discute, remove dúvidas do que é a transição planetária, né? Transição vem de modificação planetária, nosso planeta. Então, é uma modificação do nosso planeta. Mas, Lucas, por que acontece essa modificação? Né? Deus cria na mesma proporção os espíritos e os planetas. Então, a escala evolutiva ela está na mesma proporção dos espíritos com os planetas. Né? O nosso planeta Terra já foi primitivo, ele é provas e expiações e está caminhando para a regeneração. Só que para ele se transformar em um planeta regenerativo, ele precisa remover todas as deficiências, dificuldades, todas as características de prova e expiação e absorver, as características de regeneração. Eu gosto sempre de dar um exemplo, que o nosso planeta é como se fosse a nossa casa. E a gente vai reformar a nossa casa, né? A gente vai pintar ela, vai colocar ela mais bonita, colocar mais ela arejada, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Vai acontecer uma verdadeira bagunça. A gente vai ter que empurrar móveis, cobrir os móveis, vai sujar, vai nos sujar. Só que essa bagunça ela vai ser um pouco necessária, tendo uma visão periférica, pequena, para que no futuro, quando essa reforma estiver pronta, aquela casa, ela está mais bonita, está mais arejada, melhor, maior. Mesma coisa com o nosso planeta. Só que a gente não consegue ter uma visualização, porque a nossa visualização é uma visualização periférica. Ela é uma visualização pequena. Né? Tá tendo essas modificações, essas transformações, para que nela possa ter uma evolução de suas características no futuro. Só que nós não temos, mas o arquiteto planetário possui essa visualização. Ele tem uma visão panorâmica, ele tem uma visão maior. O Cristo, por ele ser o arquiteto do nosso planeta, ele sabe por que está destruindo ali, por que está acabando aquilo ali, para que isso possa ser uma transformação, uma remoção de características de provas e expiações, para aí sim ter características de regeneração. Beleza? E muitas das vezes, quando acontecem essas modificações, algumas pessoas pensam: será que o nosso planeta está tendo uma administração? Está tendo uma gerência? Sim, como diz Bittencourt Sampaio e Bezerra de Menezes, Jesus está no leme. Né? Lembro de uma musiquinha do Tim Vanessa: com Jesus no leme, meu barquinho a navegar, não há tempestade, não há vendaval, nada que me impeça de chegar ao porto amor. Ele está no leme, mas nós devemos entrar nesse barquinho rumo à regeneração. Mas Lucas, como é que a gente consegue entrar? Quando a gente começar a intensificar e praticar as atitudes de regeneração. É o perdão, a gratidão, a reconciliação, a fraternidade, a benevolência, a caridade, o amor ao próximo. Aí sim a gente vai nos alimentar com esses sentimentos de regeneração. Mas para isso acontecer, eu preciso da minha autotransformação e dizer: eu vou remover aquelas atitudes primitivas, aquelas atitudes erradas que eu ainda tenho, aqueles pensamentos errôneos, para que aí sim eu possa absorver sentimentos e atitudes de regeneração. Gosto de falar 3 livros que pode intensificar os estudos na regeneração. O primeiro é Os Ilados de Capela. Segundo, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, por Humberto de Campos. E o terceiro é o Transição Planetária, do Manuel Flamengo de Miranda. Então, mais uma vez, Lucas, é para a gente se assustar com a transição? Não, é para a gente ligar o alerta. Ligar o alerta de quê?
se eu tinha aquela atitude primitiva de responder àquele próximo, né, na mesma moeda, aquela atitude egoísta, aquela atitude invejosa, seja ela como for, que eu possa me transformar, porque essa é a minha oportunidade para aí sim eu estar no barquinho, rumo na estrada, no mar da regeneração. Beleza? Então vamos lá, né, no tema proposto. Lucas, é a questão, será que nós aprendemos com os nossos filhos? Será que nós aprendemos com as crianças que estão na nossa casa, com esses espíritos, né, que estão juntamente com a nossa família, no nosso núcleo familiar? Sim, aprendemos muito com os nossos filhos. Aprendemos muito com as crianças que estão no nosso núcleo familiar, né, consanguíneo. Se a gente for no Livro dos Espíritos, aí eu levanto até uma bandeira, né, aproveitar o nosso estudo, de nós espíritas estudamos muito pouco as obras básicas. Se a gente for falar, qual o livro que você mais gosta? Qual o livro que você sempre lê? Qual o livro que você mais estuda? A gente sempre pontua algumas obras complementares. Isso é muito importante. As obras complementares é para complementar a doutrina espírita, né? Só que a gente, de vez em quando, a gente esquece das obras básicas, do Pentateuco kardeciano. Porque se a doutrina espírita é uma casa, né, as hastes que deixa ela em pé, é as obras básicas. Por isso, vem de básica, de base. É a base da doutrina. Então, levanta a bandeira da gente estudar todo o Pentateuco kardeciano, que ali tem uns ensinamentos riquíssimos, que as obras complementares, ela vem para complementar, devemos estudar sim, mas não podemos esquecer do Pentateuco kardeciano. Então, se a gente falar no Livro dos Espíritos, na questão 132, a gente vai ver qual é o objetivo da encarnação, né? E vamos analisar que a espiritualidade, ela nos responde que o objetivo da encarnação é de proporcionar ao espírito tentativas de remover certas dificuldades, de remover certos vícios morais e terrenos para ele chegar à perfeição. Então a encarnação, ela é um objetivo, tem um objetivo para que aquele espírito ele possa vir a chegar à perfeição. Né? Então, se a gente colocar isso dentro do núcleo familiar, os nossos filhos, quanto a nós, estamos numa escala evolutiva. Estamos ali prontamente, né, removendo com várias expiações, com muitas provas, tentando reconciliações, tentando aproximações, afinidades, tentando conseguir sublimação de certas dificuldades lá atrás deixadas. E se a gente for lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 13, chamado Planejamento Reencarnatório, a gente vai ver a história de Segismundo e Raquel, que na qual a gente analisa muito bem e que vamos observar, né, que nós, no nosso planejamento para reencarnar, vai ser apresentado, olha que interessante, vai ser apresentado para nós os espíritos que possivelmente vão ser os nossos filhos. Então, desde a nossa reencarnação, desde o nosso planejamento para a gente reencarnar, a gente vai ali saber se a gente vai ter filhos, qual vai ser o planejamento, né, desse filho, qual vai ser o espírito, a gente vai ter esse conhecimento novamente, né? Porque, gente, algumas pessoas acham que é o acaso, né, que esses espíritos que vêm como filho, neto, seja como for que a gente está criando, ele vem como um acaso. Ah, mas veio, está aqui conosco, né? Esse espírito já vem, né, de uma união de afinidade ou até mesmo de algumas dificuldades de reconciliação e está aproveitando essa encarnação juntamente unido aqueles espíritos para que possam juntos remover certas dificuldades. Aqui, se a gente parar para analisar, lá na questão 204 do Livro dos Espíritos, a gente vai ver que com as nossas inúmeras encarnações, se a nossa parentela ela se resume na encarnação atual. E a gente vai ver que não. Por a gente ter inúmeras encarnações, vamos ver que a nossa afinidade, por isso que vai ter introdução de afinidade, de simpatia,
juntamente com outros espíritos. Então, ora, né, eu posso vir a ser filho desse meu pai, dessa minha mãe, essa pessoa que está me criando, né? Ou ora possa vir a ser um pai dele, uma mãe dele. Então, nessa miscelânea, nessa conjuntura reencarnatória, vamos ver que a posição categórica, né, da parentela física, ela é momentânea. Ela vai depender das expiações que aquela pessoa ela deve passar. Ela vai depender de todo o objetivo que aqueles espíritos lá, juntamente no planejamento reencarnatório, ele vai observar. Então é muito interessante, se a gente falar no Evangelho, né, no capítulo 8, no item 3, a gente vai ver que a criança, olha que interessante, gente, que a criança é um espírito antigo e traz juntamente com ela as impressões de outras encarnações, né? Então essa criança ela vai trazer características de outras encarnações. Então os pais eles começam ali a aprender educando, a aprender evangelizando. Em alguns estudos da Califórnia, né, numa faculdade de medicina, a gente, na década de 90, no início de 2000, a gente viu que nesse artigo que as pessoas elas aprendem muito ensinando. Então esses pais eles começam ali a introduzir, aí também a gente vai analisar a importância ali das atitudes dos pais, das atitudes das pessoas que os criam, né? A introdução evangelizadora, a introdução educadora para aquele espírito que podem trazer vícios de outras encarnações. Olha que interessante. Na questão 209, a gente vai ver por que acontece, né, que os filhos ele vêm severos, né, e os pais ele vêm pais bons, o pai, a mãe, seja quem for que os criam. A gente vai ver que esses filhos eles pedem para vir com esses pais para que possam o educar, para que possam evangelizar, para que possam ali, né, transmitir para aqueles espíritos ainda um pouco menos evoluídos, né, as sensações cristãs, as atitudes benevolentes, né, os pensamentos cristãos. Então a gente vai analisar isso muito bem, que ora eu possa vir estar numa posição e ora noutra. Vai depender muito dos nossos objetivos expiatórios. Vai depender muito, né, do que eu quero ali sublimar. Vai depender muito do nosso planejamento reencarnatório. Então, se a gente for lá voltar na questão 192, se isso a gente pautando meramente, né, no Livro dos Espíritos do Evangelho, se o espírito de uma criança ela pode ser mais evoluída do que o espírito de um adulto, mais ou menos assim a pergunta. E a gente vai ver que sim. No item A ainda Kardec pergunta: e se o espírito de um filho pode ser mais evoluído do que o espírito do pai? E aí os espíritos respondem: isso acontece inúmeras vezes, muitas vezes. Olha que interessante. Então a gente vai parar e analisar que a carga ali, o núcleo familiar, independente da construção familiar que for, ela vai aprender educando. E muitas das vezes, no reflexo da atitude daqueles filhos, né, aqueles pais vão estar ali, né, emanando energias para que estruturas evangélicas, estruturas, né, dos ensinamentos do Cristo, estruturas de benevolência, de caridade, de amor, possa introduzir naquelas crianças. Olha como é importante o núcleo familiar. Olha como é que é importante a base familiar. Ney Lúcio, no livro Jesus no Lar, pelo Chico, ele fala que a família é a primeira escola do espírito e o berço da alma. Isso é muito interessante a gente falar sobre isso, porque se os pais, se os responsáveis, eles aprendem evangelizando e educando, né? Estamos fazendo na mesma proporção, né, levando na mesma proporção da questão evolutiva, da parte intelectual e da parte moral. Emmanuel, no livro O Consolador, fala que para o espírito chegar à perfeição, ele precisa, né, ter ali o desenvolvimento das duas asas, moral e intelectual.
E Ney Lúcio fala da questão da escola, é a primeira escola do espírito, que é ali a base familiar. Aí a gente começa a pensar sobre, a gente leva os nossos filhos para a escola, sim. A gente vai nas reuniões, sim. A gente vai e conhece os professores na escola, sim. A gente vê as notas dos filhos, acompanha o andamento, né, a evolução das provas, sim. Por que a gente não faz isso na escola moral? Por que a gente não dá apoio tanto na primeira escola, que é a família, e na segunda, que é a evangelização? Devemos valorizar a evangelização na casa espírita, porque se a primeira escola moral é na família, ali a casa espírita, juntamente com a evangelização, vai dar um suporte também, juntamente com a família, para evangelizar aquela criança. Só que a gente tem uma opinião muito errada, gente. Meu filho, né, aquela opinião de livre-arbítrio, né? Meu filho, quando tiver 18 anos, vai escolher o que ele vai querer ser. Se ele vai querer ser espírita, católico, evangélico, né? Às vezes, quando ele chegar a 18 anos, vai ser muito tarde para introduzir ali os ensinamentos do Cristo. Para aí a gente começa a pensar, para ele tomar banho tem que ter livre-arbítrio para ir para a escola? Não, porque ele tem que tomar banho antes para ele ir para a escola. Ele pode dormir na hora que ele quiser? Não, ele tem que dormir para que ele possa ir para a escola, né? Não ficar com sono na escola. Almoçar, ele pode almoçar às 7 horas da noite? Não, tem que almoçar na hora certa se ele for estudar de tarde. E por que para a evangelização a gente precisa disso? Se eu estou dentro da doutrina espírita, eu devo levar o meu filho na doutrina espírita. Depois, com 18 anos, ele pode ser evangélico, católico, budista, islâmico, seja o que for. Mas eu preciso ali introduzir juntamente, primeiramente na primeira escola, juntamente com a segunda, que é a escola moral, as introduções evangélicas, as introduções do Cristo, os ensinamentos do Cristo. Então, muitas situações a gente acha que está deixando o livre-arbítrio, mas não. Eu ali não estou introduzindo. E vamos analisar lá no Livro dos Espíritos, na questão 383, que a infância é um ponto muito importante para o desenvolvimento do caráter e da índole. É perguntado qual a importância da infância? É respondido, é na infância que ali há a transformação, a formação da índole, do caráter, do espírito. Então, devemos começar desde a infância ensinando ali todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. Não é basicamente parte teórica. Emmanuel fala que a melhor forma de você educar e evangelizar é exemplificar. Então, devemos, né, exemplificar, ter como atitude os apontamentos, os ensinamentos do Cristo para introduzir. Não é só levar o filho na evangelização, é ir na evangelização e ir no estudo. É mostrar para ele que você também está querendo ser uma pessoa melhor, querendo ser um espírito melhor. Juntamente estar com ele na evangelização e estar no grupo de paz. É participar nas apresentações da evangelização. É participar ali, perguntar, né, toda ali a evangelizadora, aquele corpo de evangelização do Centro Espírita, como é que está sendo, as maiores dúvidas. É estar acompanhando, né, as dificuldades que os nossos filhos estão tendo. Então, gente, isso é muito importante. Na questão 208 do Livro dos Espíritos falam, se os pais influenciam os seus filhos depois que reencarnam, os espíritos, muito mais do que a gente imagina. Então não devemos só colocar, né, os apontamentos do Cristo da boca para fora. Você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Devemos mostrar. Devemos mostrar com as nossas atitudes. Né? Teve uma vez que uma mãe perguntou, meu filho não gosta de estudar, não gosta de ler e tudo. Aí a gente perguntou, mas a senhora mostra para ele que esse é um caminho interessante para solucionar algumas dúvidas, para ter todo esse crescimento intelectual e tudo? Ah, não. Então, comece a mostrar, comece a exemplificar, comece a mostrar com exemplos, né, que o filho vai começar a beber dessa água dizendo, no seu inconsciente, os meus responsáveis estão fazendo, então eu começo a fazer. Beleza? Já estamos finalizando. Só mais um trechozinho que está lá na Revista Espírita de 1862, no item Impressões Gerais, se eu não me engano. Que Kardec fala que nas andanças dele, né, no interior da França, ele visualizou que
as crianças criadas, pautadas na doutrina espírita, são crianças que amadurecem mais rápido. São crianças com maior resistência às certas dores e perdas que nós vamos ter na vida adulta. Olha como é importante, né, a gente estabelecer dentro do nosso lar, dentro do núcleo familiar, a primeira escola moral, como Ney Lúcio fala. Como é importante, né, a gente introduzir, levá-los, né, na evangelização da casa espírita, né, para que eles possam ali também conviver com outras crianças e para que eles possam, né, ter um suporte da evangelização nesse processo de crescimento e evolução, dos períodos mais importantes, que é na infância. Não vamos deixar passar o tempo de introduzir, de educar, de mostrar com atitude, né, os ensinamentos do Cristo. Não vamos só colocar da boca para fora, não vamos só falar, mas sim fazer, né? Porque devemos estar introduzindo, devemos estar dia a dia ali colocando para os filhos, para os netos, para os sobrinhos, seja para quem for, né, os ensinamentos do Cristo. Porque esse é um dos maiores, os ensinamentos. É por isso que nós estamos aprendendo com esses espíritos. É aprender a exemplificar, aprender a ensinar, aprender a educar e, principalmente, aprender a evangelizar. Para finalizar, meus irmãos, eu venho com uma frase de Amélia Rodrigues, que ela diz: evangelizar é trazer Cristo ao solo infantil. Que Deus possa estar conosco agora e sempre, e que possamos sempre, nesse comportamento, nessas reconciliações, né, nessa vivência com os filhos, netos, sobrinhos, estar sublimando certas dificuldades anteriores. Se hoje eu tenho uma dificuldade comportamental, de convivência com aquela criança, com aquele adulto, seja com quem for, que possamos rever e ver o que eu posso fazer de melhor para estreitar essa reconciliação, justificando aqueles débitos deixados lá atrás e aí sim sublimar essas convivências. Porque aí sim estaremos, né, praticando atitudes de regeneração. Devemos sempre, independente da criança que for, do adulto que for, levar para essas pessoas a introdução do Cristo, que é o amor ao próximo, caridade, e olhar para cada um com o olhar de que somos, né, que estamos na mesma escala evolutiva e que nós devemos um ajudar o outro, levando sempre a bandeira de Deus Cristo e caridade. Que Deus possa estar conosco agora e sempre. Um grande abraço e um prazer de estar aqui com vocês. Fiquem com Deus. Muita paz.